meu Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia, quero saudar a todos com graça e paz em nome de Jesus. Alegria a gente estar reunido nessa manhã para podermos adorar a Deus juntos, né? Não no mesmo espaço geográfico, mas ao mesmo tempo e num só coração a gente poder estar louvando a Deus. E também estar louvando a Deus com você que vai estar assistindo o nosso vídeo depois no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família e Deus os abençoe sempre com a presença do Senhor. Quero convidar você nessa hora a orarmos a Deus. Vamos orar? A Ti, Senhor, a nossa gratidão pelo Teu amor tão grande, tão maravilhoso e tão misterioso. O Senhor é bom e o Senhor é amor. E nós Te agradecemos pela Tua bondade, a Tua graça que o Senhor tem derramado sobre nós a cada dia. Te alegramos por essa e Te agradecemos por essa bênção que é essa manhã. Cada dia é um presente do Senhor, é uma dádiva, é um dom da Tua bondade. Queremos Te agradecer por essa manhã em que, pela Tua graça, estamos reunidos na Tua presença para Te adorar. Que o Senhor venha a renovar nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor venha a tomar nossa mente e o nosso coração cativos à Tua presença. Que a gente venha a cada dia da nossa vida nos render ao Senhor e à Tua vontade, para que a Tua vontade seja feita na terra e no céu. Muito obrigado por este momento em que estamos reunidos para Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler com você um trecho da Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, de 13 a 18. A Palavra de Deus diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Nesses dias que nós estamos vivendo, eu tenho visto aí muita gente falando de sinais, falando de sinais que estão acontecendo no mundo, e é muito importante que a gente esteja observando os sinais que acontecem. Mas a gente precisa entender que há atitudes corretas diante dos sinais. E os sinais apontam para Jesus Cristo. E esse texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele traz a volta de Jesus Cristo como um motivo de esperança, e não de desespero, e não de medo, e não de pânico. A volta de Jesus, a vinda do Filho do Homem, é motivo de esperança para aqueles que já morreram em Cristo. E é motivo de esperança para aqueles que estão vivos em Cristo. Para todos nós é motivo de esperança. Nós sabemos pela palavra de Deus que o Evangelho testifica dessa boa notícia, de que o Deus que é Criador e soberano sobre todas as coisas, sobre a tua e a minha vida, Ele nos ama. Nós pecamos contra Ele, mas Ele enviou o seu Filho amado, que veio ao mundo, viveu por nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação, enviou sobre nós o seu Espírito Santo e em breve Ele vai voltar para fazer novas todas as coisas. Isso é motivo de esperança, isso é motivo de louvor a Deus, isso é motivo para você encontrar todo o dia da tua vida, alimentar a tua mente e o coração com uma alegria, com uma esperança que não vem das circunstâncias, mas vem do trono da graça de Deus, vem do Evangelho. E o convite que eu quero fazer para você, nesse momento, é esse: a gente poder, juntos, nessa hora, louvarmos a Deus e agradecemos a Deus pela boa notícia do Evangelho. O Evangelho que afirma que Deus é soberano, que Deus vem ao nosso encontro na cruz e na ressurreição de Jesus, e que em breve, esse mesmo Senhor que envia o seu Espírito Santo para habitar nos nossos corações, Ele vai voltar. E a sua vinda é motivo de esperança, é motivo de alegria, é motivo de uma expectativa alegre, feliz. Muitas dificuldades sobrevirão, mas o mundo é mau, mas Deus é bom. E a bondade de Deus é maior que a maldade do mundo. A bondade de Deus é maior que a maldade do mundo, da carne e do diabo. O Evangelho é boa notícia que sai atropelando e derrubando todas as demais más notícias, porque é muito maior e é muito melhor. E é motivo para louvar a Deus com alegria e adorar a Deus. Por isso, quero convidar você a louvar a Deus nessa hora. Vamos louvar a Deus. Esta é a hora da adoração. Vem, dará em mim teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará,
aquele que há de receber o tesouro maior terá. Então que nós podemos estar nesse momento louvando a Senhor com as nossas vozes, ou se você não pode cantar onde você está, mas com o seu coração, que você esteja nesse momento demonstrando a Deus sua gratidão, o seu louvor por tudo que Ele é, pelo que Ele tem feito, e não só nesse momento, né, mas em todos os dias de nossa vida, que a gente possa estar com esse coração grato diante do Senhor. Que você possa estar tirando momentos do seu dia específicos para estar louvando a Deus. Acredito que a nossa mente não será transformada conforme os padrões do reino se passarmos os nossos dias, o nosso tempo em frente à TV ou nas redes sociais. É preciso que a gente gaste tempo meditando na palavra do Senhor, em oração e louvando a Ele, né? Em todo momento com o coração grato e o exaltando que Ele é e pelo que Ele faz nas nossas vidas. Nesse momento nós vamos agradecer por isso, pela cruz de Jesus, pela sua morte, a sua obra, a sua vida e a sua ressurreição. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar. Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, Senhor. Queremos te agradecer nessa manhã por tua grande salvação, pela tua vida nessa terra, Senhor, a vida que nos trouxe a vida, a morte e a ressurreição que nos trouxeram a vida eterna, Senhor, vida nova, Senhor, novas criaturas. Obrigada por isso, pois isso é obra tua, Senhor, e não há nada que nós possamos fazer, a não ser receber essa boa nova, Pai, e sermos gratos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós, pela tua salvação e o teu amor que a cada dia nos alcança, Senhor. Obrigada. E nesta manhã queremos continuar, Senhor, louvando e com os nossos corações quebrantados diante do Senhor. Dizemos que somos gratos, que te amamos e que precisamos do Senhor mais do que tudo, Senhor. Nós precisamos de ti. Sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui Outra vez, diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, Senhor. Recebe, Pai, nesta manhã o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, e o nosso coração diante do Senhor. Não só nessa manhã, Pai, mas em todos os dias. Que possamos seguir te louvando, te adorando, te bendizendo por quem tu és, pela tua grandeza, pela tua majestade, pelo teu infinito amor e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco nessa manhã, fala conosco.
conosco, que os nossos corações possam estar sintonizados ao teu coração, que os nossos ouvidos possam estar ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, graças a Deus. Hoje o Everton está com a gente. Uma alegria ter o Everton com a gente também aqui nos ajudando nesse momento aqui na nossa live. Deus abençoe, Everton. Sempre bom estarmos juntos. Queria fazer com você, nessa hora, a leitura da Palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos fazer a leitura do verso 32 ao verso de número 44. Os irmãos e as irmãs sabem que nesses dias aí que estamos passando, né? Eu tenho visto aí, durante a semana, muita gente falar de sinais, né? Praga de gafanhoto, tempestade de areia, vulcão em erupção, rumores de guerra. E quando a gente começa a ver esses sinais, muita gente já começa a se lembrar da Bíblia, dos sinais da Bíblia. E é bom que isso aconteça. Mas, quando a gente olha para a Escritura, a gente também precisa aprender a como reagir diante dos sinais de Deus. Esse é o tema da nossa meditação nesse dia, nessa hora, tá? Deus continua agindo na história. Deus continua fazendo sinais na história. Mas é muito importante que a gente tenha uma compreensão clara de qual é a postura que os filhos e filhas de Deus devem ter diante dos sinais que Deus faz, diante daquilo que Deus tem chamado e anunciado. E esse é o tema da nossa meditação. E para isso, gostaria de refletir com vocês à luz desse texto da Palavra de Deus. Mateus 24 e 25 são o quinto grande discurso de Jesus. Formam um quinto grande discurso de Jesus, esses dois capítulos no Evangelho segundo Mateus, que é um discurso sobre a destruição do templo de Jerusalém e os templos do fim, os templos da consumação. Então, esse é o tema fundamental desses dois capítulos. Eu gostaria de ler com você, então, os versos 32 a 44. A palavra de Deus diz assim: Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas as coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor a ilumine sobre os nossos corações. Ela já é inspirada pelo Teu Espírito Santo, mas nós precisamos que ela seja iluminada sobre a nossa mente e o nosso coração. Faz isso, Pai. Ilumina a Tua palavra, para que ela produza fruto na vida do Teu povo, para que o Teu nome seja em todas as coisas exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Esses capítulos 24 a 25 do Evangelho segundo Mateus, eles são muito importantes e eles vão trazer várias afirmações. Antes de a gente começar a refletir propriamente no nosso verso 32, um panorama geral desses dois capítulos. Jesus diz algumas coisas
sobre nós e sobre nesses 2 capítulos que se seguem. Ele diz o seguinte: primeiro, existe uma grande questão, que é o tema dos 2 capítulos, a destruição do templo de Jerusalém e a vinda do Filho do Homem. Essas são as 2 grandes questões que o texto ele vai girar em torno. Essas são as questões centrais. E aí Jesus, nos versos 4 a 8 do capítulo 24, vai afirmar que seus discípulos sofrerão. Na sequência dos versos 9 a 13, ele vai dizer que os seus discípulos serão perseguidos por causa do Evangelho. O verso 14 vai afirmar que o Evangelho será pregado a todas as nações. Essas 3 informações são muito importantes. Os discípulos vão sofrer, os discípulos serão perseguidos, mas o Evangelho será pregado em todas as nações. Essas são realidades que não estão ao nosso alcance de escolha. Isso vai acontecer, tá? Sofrimento, perseguição e anúncio do Evangelho, tá? As 2 primeiras são uma coisa triste, né? Mas do ponto de vista da relação com Deus, é um privilégio poder sofrer e ser perseguido por causa do Evangelho, pois esses é que são bem-aventurados de verdade. E o terceiro também é um grande privilégio: anunciar e testemunhar o Evangelho, coisa que os anjos desejavam ardentemente fazer e não lhes foi autorizado. Isso foi dado como privilégio para a igreja poder servir a Deus dessa maneira. Na sequência, Jesus vai falar sobre a grande tribulação, dos versos 15 a 28, e dos sinais cósmicos da vinda do Filho do Homem, nos versos 29 a 31. E aí, nós vamos chegar no nosso texto. O nosso texto, Jesus vai comentar todos esses sinais que ele já comentou anteriormente, né, tendo em mente os 2 grandes temas dos 2 capítulos: a destruição do templo de Jerusalém e a vinda do Filho do Homem. Tá? E aí no nosso texto começa no verso 32. Só antes de voltar ainda, o que vem depois. A partir do verso 46 do capítulo 24, Jesus começa, através de parábolas, ilustrar aquilo que ele vai dizer no nosso bloco de hoje. Tá? Então, as parábolas que vêm depois, elas vão girar em torno daquilo que já foi dito antes, tanto aquilo que a gente já comentou agora, quanto aquilo que a gente vai ler e comentar agora, nesse momento, que gira em torno da seguinte questão: que atitude a igreja deve ter diante dos sinais que Deus está fazendo e diante daquilo, da realidade para a qual esses sinais apontam. Tá? Por quê? Porque um sinal não é um fim em si mesmo. Um sinal, ele aponta para alguma coisa. E Deus faz sinais. Mas não é para você ficar olhando para o sinal. Eu gosto de citar um ditado, que o meu professor de Antigo Testamento, né, Dr. Cristófani, costumava citar nas aulas do Antigo Testamento: o dedo aponta para a lua, mas aí daquele que olha para o dedo e não para a lua. Ou seja, se o dedo aponta para a lua, é para olhar para a lua e não para o dedo. O sinal não é para ficar olhando para ele, é para você olhar para onde o sinal está apontando. Ninguém que seja sábio para diante de uma placa de trânsito e fica admirando a sua beleza e a sua estética. A placa de trânsito está apontando para alguma coisa. Então você tem que olhar para aquilo que ela aponta e não ficar prestando atenção nela. Se a placa mostra que uma curva acentuada está à esquerda, você tem que tomar cuidado com a curva e não com a placa. Da mesma maneira, os sinais, eles apontam para uma realidade. E é essa realidade que você precisa prestar atenção. Essa é a realidade que nós precisamos atentar. Verso 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu quero chamar a atenção para você para o seguinte. No verso 32 ao 35, quando Jesus diz: em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, Jesus está chamando a atenção de uma maneira especial por um primeiro tema desse bloco, a destruição do templo de Jerusalém. Isso já aconteceu. E se você não entendeu ainda, a destruição do templo de Jerusalém é um sinal muito importante. Por quê?
porque ele demonstra uma grande ação de Deus nos dias do Novo Testamento. Quando Jesus entra em Jerusalém, no capítulo 21, ele encontra uma figueira e amaldiçoa a figueira. Entre encontrar a figueira a primeira vez e amaldiçoá-la e constatar que ela estava seca, está a passagem em que Jesus entra no templo e derruba a mesa dos cambistas. Sabe o que isso significa? Aquela figueira representa o templo, ou Jerusalém. E Jesus está afirmando que ele entrou em Jerusalém, entrou no templo e não encontrou bom fruto. E por isso, profeticamente, ele anuncia através da figueira seca que aquele templo será destruído. E isso aconteceu algumas décadas depois da morte e da ressurreição de Jesus. Alguns dias depois daquela semana. E por que o templo é tão importante? Aqui, novamente, se fala de figueira. Aprendam a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. E a figueira, meus irmãos e minhas irmãs, já começou a brotar e florescer. A figueira, o novo Israel de Deus, que Jesus inaugura através da sua cruz, da ressurreição e pelo dom do Espírito Santo, já é uma realidade. O Pentecostes já aconteceu e o Espírito Santo já está sobre nós e o templo já foi destruído. Ou seja, alguns grandes sinais para a consumação já aconteceram. Isso mostra a urgência do tempo presente. Tá? E a partir do verso 36, Jesus diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. A partir do verso 36, Jesus está dando uma atenção especial para o tema da vinda do Filho do Homem. E isso não aconteceu. Tá? Da parousia. Jesus vai voltar. Então o Evangelho segundo Mateus, ele traz muitos sinais. A igreja vai sofrer perseguição, haverá sofrimento aos discípulos, e o Evangelho será pregado em todas as nações. Muitos outros sinais são destacados aqui no nosso texto. Mas Jesus, quando ele vai falar desse tempo que está se aproximando, ele vai fazer referência aos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Havia muita maldade e injustiça no mundo. Mas Deus chama um homem e ele revela a esse homem o caminho da salvação. E todos deveriam ouvi-lo. O Noé sabia o que estava chegando. Ele se preparou. E ele e a sua família obedeceram à palavra de Deus. Fizeram a arca conforme a orientação da palavra de Deus. E eles foram salvos pela graça de Deus. Mas a maioria das pessoas achava que aquele era um dia como qualquer outro e que Deus não havia falado coisa alguma. Jesus está chamando a atenção para o fato de que eu e você precisamos entender essas coisas, entender que o tempo a cada dia se aproxima. A cada dia a intervenção definitiva de Deus na história está chegando. O dia da consumação. Sabe o que é o dia do fim? A palavra fim em português pode significar que as coisas acabaram, tá? Mas no grego, aqui utilizado, a palavra telos, que é a raiz fundamental do significado, telos significa não apenas algo que, não é simplesmente algo que acabou, é a ideia de algo que se completou. É como o bolo que está no forno e chega a um ponto de tirá-lo do forno, ele está pronto. É como uma obra que você começa a fazer. Então, o tempo do fim não é um tempo da destruição de todas as coisas. O tempo do fim é o tempo em que todas as coisas estarão completas. É o tempo em que Deus será tudo em todos. É um tempo em que a gente vai deixar de enxergar em parte, mas a gente vai enxergar de maneira plena. É o tempo em que o conhecimento da glória de Deus vai encher todas as coisas, como as águas cobrem o mar. É o tempo em que a Jerusalém celeste vai descer. É o tempo em que Deus fará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse é o tempo da consumação. E o momento-chave do tempo da consumação é a vinda do Filho do Homem. Jesus vai voltar. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos em Cristo, juntamente com esses que ressuscitaram, serão para sempre, estarão para sempre com o Senhor. Essa é a esperança que nós temos. Mas que tipo de atitude a gente deve ter diante de tantos sinais? Presta muita atenção. Os sinais
não são dados por Deus para que você tenha medo. Aliás, o pessoal aí está relacionando aí a nuvem de gafanhoto com as pragas do Êxodo. Algumas informações importantes. Não é de hoje, tem praga de gafanhoto, tá? Praga de gafanhoto durante toda a história teve muita, tá? Não estou querendo aqui diminuir o significado de símbolo nenhum, muito pelo contrário, mas é para você o seguinte: nuvem de gafanhoto existe. Na Bíblia, as pragas do Egito, elas são um sinal de esperança. Porque Deus enviou as pragas para libertar o seu povo e não para julgar o seu povo. Então, os sinais de Deus não são sinais para você ter medo. São sinais para que você tenha discernimento e entendimento, para que você saiba viver de uma maneira adequada nesses dias. Qual a atitude errada que a gente tem diante dos sinais? É ter medo. Deus não manda sinal para dar medo. Muito pelo contrário. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Você deve se apavorar se você é uma pessoa incrédula, não ama a Deus e está andando fora da vontade dele. Aí você tem motivo sim para se preocupar. Só que mesmo nesse caso, o que Deus quer de você não é que você viva amedrontado e apavorado. Ele te chama para o Evangelho. Ele te chama para a presença dele. Ele te chama para que, como Noé, você possa discernir o tempo em que você está vivendo e você possa agir de maneira adequada no tempo em que você está vivendo. Porque se você viver de maneira adequada no tempo que você está vivendo, como Noé, você vai dar ouvidos à palavra de Deus. Você vai confiar em Deus e você vai obedecer à palavra de Deus. Seja como Noé, e você não vai ser pego de surpresa, tá? Noé ouviu a palavra de Deus. Noé viu os sinais que Deus estava fazendo. Noé conseguiu discernir aqueles dias. E Noé se entrega a Deus, se entrega à vontade de Deus e obedece à vontade de Deus. É isso que ele tem que fazer. Há atitudes que são espirituais, mas não são. Ficar mostrando vídeo de desgraça para ficar alimentando o medo da vida das pessoas não é uma atitude espiritual, tá? Uma atitude espiritual é sim mostrar a gravidade do dia em que a gente está vivendo, mas chamar as pessoas a depositarem a sua fé e a sua esperança no Evangelho, na graça de Deus, na salvação realizada e que está sendo realizada por Jesus. O texto continua, Jesus diz o seguinte: então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem sabe o dia e a hora, Jesus disse, é o Pai. Por que Jesus disse isso? Porque Filipenses capítulo 2 nos ensina que quando Jesus veio e se fez homem, ele se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou de lado alguns atributos que ele tinha como Deus. E quando ele estava entre nós, algumas coisas ele deixou para conhecimento exclusivo do Pai, mas não é assim agora, porque ele já ressuscitou, já foi glorificado, já está à direita do Pai, e nesse momento em que a gente está falando, ele sabe todas as coisas. Isso aqui é uma informação pontual para antes da ressurreição, no momento em que Jesus havia se esvaziado e deixado de lado algumas coisas que eram suas por direito, do seu esvaziamento, mas agora ele já não está nessa condição. Então a gente precisa entender isso. Nesse momento em que a gente está conversando, Jesus já foi exaltado, glorificado, está sentado à direita do Pai, e ele e o Pai sabem todas as coisas. Mas nós não. E esse é outro ponto muito importante. A gente precisa entender que Jesus não nos chamou para adivinhar qual é a hora. A atitude não é essa. E toda vez que alguém prevê o tempo do fim, até hoje, deu ruim. Isso foram muitas vezes. Todas as vezes que as pessoas se propõem a adivinhar quem é o anticristo na história, deu muito ruim. Até hoje todo mundo errou. Todo mundo.
Todo mundo que diz esse é o anticristo, errou. Todo mundo que disse, Jesus está voltando agora, errou. Todo mundo. Sabe por quê? Porque não é a questão fundamental quando vai acontecer. E Jesus está dizendo isso. O mais importante não é saber quando o tempo virá. O mais importante não é ficar debruçando na Bíblia só com uma curiosidade, só para adquirir informação. Não é essa a questão. A questão importante é como viveremos quando o dia chegar. Essa é a questão importante. Essa é a questão fundamental. E é para isso que Jesus chama a atenção. Noé, antes de tudo, viveu de maneira adequada a expectativa daquilo que Deus estava para fazer. Essa é a questão importante. Nas parábolas que vem a seguir, Jesus vai ilustrar isso toda vez. Todas as parábolas estão apontando para o seguinte: qual é a atitude que a igreja deve ter no dia do Filho do Homem? No dia da vinda do Filho do Homem? Qual é a atitude que a igreja deve ter? Ela deve estar vigiando. E o que significa vigiar? Ela deve estar pronta. E o que significa estar pronto? Significa estar disposto a sofrer pelo Evangelho. Significa, se for necessário, ser perseguido pelo Evangelho. Significa anunciar o Evangelho. Significa, como nas parábolas que vêm depois, por exemplo, a parábola das ovelhas e dos cabritos. Qual o grande tema da parábola das ovelhas e do cabrito? Quem está preparado. Quem está preparado? O que as ovelhas fizeram? As ovelhas, por amarem a Jesus, amaram quem Jesus amava. Deram pão para quem tinha fome, deram roupa para quem estava nu, visitaram quem estava preso enfermo. É essa a atitude das ovelhas. E Jesus diz: vinde, benditos do meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Estava nu e me vestiram, estava preso e vocês foram me ver. Senhor, quando foi que a gente fez isso? E Jesus diz: quando vocês fizeram desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Ao contrário, os cabritos não vão vigiar, ou seja, eles não estavam prontos, eles não creram no Evangelho, não viveram o Evangelho e não anunciaram o Evangelho. Deus continua falando hoje e Deus continua dando sinais, mas o sinal não aponta para o sinal em si, o sinal aponta para o Evangelho, o sinal aponta para Jesus Cristo, o sinal aponta para essa realidade que a gente deve ter, de mais do que ficar impressionado com as coisas e mais do que ficar querendo impressionar os outros com as coisas, mais do que ficar impressionado com o fato de que Jesus vem, é revelar que Ele está presente. É isso que as ovelhas fazem. As ovelhas estavam mais preocupadas em viver na presença de Deus do que dizer que Ele estava para chegar. Ou seja, com uma vida de adoração, com uma vida de amor a Deus e de serviço, as pessoas vão entender que Jesus está presente. E só quando as pessoas aprenderem a discernir a presença de Deus, é que elas vão entender que a volta de Jesus é importante. Ninguém vai entender que a volta de Jesus é importante se não entender a presença de Deus. E por isso, a igreja é chamada por Jesus a vigiar. A igreja precisa estar pronta. A igreja precisa estar vigilante. A igreja precisa estar atenta para o chamado de Deus. A igreja precisa entender que nós temos um chamado hoje. Não é alimentar medo nas pessoas. Não é achar que é mais espiritual só porque você fala que Jesus vai voltar. E se você sabe bem e presta atenção, dificilmente em alguns dos nossos cultos nós não lembramos que Jesus vai voltar. Mas é muito mais que isso que Jesus está chamando para a gente fazer. O importante é estar pronto para a sua vinda. E quem tiver pronto para o dia da sua morte, vai estar pronto para o dia da vinda do Filho do Homem. Tem gente que acha que vai precisar de uma carteirinha especial para subir, tá? Presta muita atenção. Quem está pronto para passar dessa vida e aguardar a ressurreição, está pronto para subir. E quem é que está pronto
Quem é que vigia? É quem ama a Deus, está disposto a sofrer por Ele, a ser perseguido por Ele, e chama para si esse privilégio de viver de acordo com o Evangelho, de anunciar o Evangelho, para a glória de Deus. Jesus, Ele nos coloca no foco. Só conseguirá enxergar a boa notícia da vinda do Filho do Homem quem entender que Ele veio, Ele morreu e ressuscitou por nós e se faz presente hoje na nossa vida. É isso que é estar vigilante. E é isso que é estar preparado. Há virgens nécias e há virgens sábias. As sábias estavam preparadas para a hora do noivo. E aí você precisamos estar preparados. Então, estar preparado não é ficar com medo. Estar preparado não é ficar alimentando medo nos outros. Porque isso não tem nada de espiritual. O que há de espiritual é sim anunciar com intrepidez e ousadia que esse Jesus que veio, morreu e ressuscitou, Ele está presente hoje. E as pessoas vão perceber que Ele está presente através de homens e mulheres que o amam, que o adoram e que o servem com alegria. E quando as pessoas perceberem que Jesus está presente, só então elas vão perceber que é importante a notícia de que Ele vem. E Ele vem. E a cada dia está mais próximo o dia da sua vinda. Jesus está próximo. A gente não sabe quanto tempo vai acontecer. Eu lembro que em 1999, muita gente dizia que de 1000 passará, de 2000 não passará. Isso não é Bíblia, tá? Isso é Nostradamus. Mas nas igrejas tinha um monte de gente impressionada com esse negócio. Se eu não me engano, em dezembro de 1999, perto do Réveillon, eu estava em Maringá, no Pátio São Miguel, com a Cris e uma amiga nossa, a Marília. E aí, Marília, tudo bem? E aí a gente estava discutindo sobre esse assunto. E a lembrança que eu tenho é que a gente estava muito tranquilo. Sabe por quê? Porque eu não sei se Jesus vai chegar na virada do ano 2000. Eu não sei. Eu sei que Ele não veio, contrariando a expectativa de muita gente. Quando foi fundado o novo Estado de Israel, em 1948, muita gente achou que já era o tempo do fim, que já estava tudo acabando. Quase um século se passou. Nos anos 70, houve uma onda aí de um monte de gente que achou que o mundo estava acabando naquele momento. Teve gente que parou de estudar, largou o emprego, e Jesus não voltou naquele momento. Sabe por quê? Porque quem sabe o dia e a hora é Deus, não eu e você. Agora, olha para os sinais. Só que os sinais não vão produzir medo se você é filho de Deus. Os sinais vão produzir esperança e expectativa daquilo que Deus está para fazer. Porque a volta do Filho do Homem é boa notícia para o povo de Deus. A vinda do Filho do Homem é boa notícia aos que creem. Tem sofrimento e tem perseguição nesse negócio também. Como teve em toda a história. Não é novidade para hoje. Tem sofrimento e tem perseguição. Aliás, a igreja brasileira nem sabe o que é sofrimento e perseguição por causa do Evangelho. O que a gente passou até hoje é muito pouco. Olha para a história e veja que em outros tempos, em outros locais, as pessoas sofreram muito mais e passaram por muito mais tribulação e foram perseguidos por causa da fé. A questão não é essa. A questão é que está pronto. É amar a Deus, amar aqueles a quem Deus ama e até essa expectativa cheia de esperança da volta do Filho do Homem. E eu desejo ver aquele dia. E eu desejo ver Deus renovando todas as coisas. Deus abençoe a tua vida. E Deus renove a tua vida com esperança. Abra os teus olhos, porque Deus está falando. Abra os teus olhos, porque Deus continua fazendo sinais. Mas os sinais apontam para o Evangelho. E os sinais nos levam a crer no Evangelho, a viver de acordo com o Evangelho e a anunciar o Evangelho. Que Deus nos abençoe e que a sua graça, a sua presença sejam com a nossa vida. E que as pessoas possam perceber não apenas que Jesus está voltando, que pela graça de Deus, as pessoas possam perceber através da tua vida, da nossa vida, que Jesus está presente. Esses estão preparados. Ama e aguarda a volta do teu Senhor. Vigia.
É isso, tá? Deus não nos chama para o medo. O Apocalipse não é um livro de terror. O Apocalipse e os sermões escatológicos de Jesus no Novo Testamento não são textos para produzir medo. São textos para despertar a vigilância com esperança. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer porque muitos dos sinais do fim dos tempos já foram realizados. Mas alguns sinais hão de se realizar. E o mais importante não é ter um coração angustiado e desesperado com medo do fim, porque isso não faz parte do teu reino. O mais importante é um coração confirmado na tua graça. Um coração que te ama, que te adora em espírito e em verdade. É ter um coração de adorador. É ter um coração de servo. É saber que o Senhor nos chamou nesses dias para que a gente esteja abençoando as pessoas e cuidando uns dos outros. Nos abençoa, Senhor. Que não sejamos como aqueles passarinhos que passam o dia todo apenas com o bico levantado para o céu esperando alguma coisa. Mas que possamos crescer, possamos alçar voos e possamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos, como teus filhos e filhas, ser uma bênção, ser abençoados por ti para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Porque esses são os que vigiam e estão preparados. Aqueles que expressam não apenas que o Senhor vai voltar, mas aqueles que expressam pela tua graça hoje a tua presença. Que a tua presença se manifeste na vida do teu povo. Que o Senhor nos conduza a cada dia ao arrependimento. E que o Senhor nos conduza todo dia a uma vida de amor, de graça e de justiça. Para que em todas as coisas o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tá? Por isso estejam vocês preparados. Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Fica a dica, tá? Ele não vai chegar numa hora que todo mundo estiver esperando. Ele vai chegar numa hora em que a maioria não vai estar esperando. Mas a igreja vai estar preparada. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E que quando aquele dia chegar, pela graça de Deus, eu e você estejamos prontos. Cheios de amor, cheios de perdão, cheios de esperança, sofrendo com perseverança aquilo que a gente tem de luta pela frente, nos alegrando com as alegrias que Deus vai derramar sobre a nossa vida e em todas as coisas buscando a glória de Deus, o seu reino e a sua justiça. Esteja preparado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar mais um cântico para louvar a Deus? E um aviso. Enquanto esse grande dia não chega e a gente ainda passa por muito sofrimento aqui nessa terra, como ovelhas que a gente possa estar dando o que comer, né? Aqueles que têm passado necessidade nesses tempos tão difíceis. E eu vim aqui, fim de mês, pedir mais uma vez a sua ajuda para a gente comprar as cestas. Na próxima semana a gente vai estar fazendo a compra e a distribuição. Então, se você quer ajudar como ovelha, né? Que dá o que comer, o que beber, o que vestir para aqueles que têm necessidade, é só me procurar alguém do MAS, de Lorival, enfim, para a gente estar fazendo a compra dessas cestas nessa semana. Tá bom? Obrigada. Tu és
graças a Deus, e que o seu coração seja confirmado nessa esperança. Como diria o apóstolo Paulo, a vinda do Filho do Homem é motivo de esperança. A nossa ressurreição está nele. Que Deus te abençoe. Atenta para os sinais que Deus continua dando. Mas olha para onde os sinais apontam. Para o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos encerrar esse momento. Pedir a bênção e agradecer a Deus, porque Ele é bom. E porque o Evangelho é boa notícia. E porque Jesus em breve vai voltar. E Ele vai fazer novas todas as coisas. E o nosso coração deseja, almeja por aquele dia. Maranata, vem, Senhor Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça. E obrigado porque o Senhor não nos chamou a vivermos com medo, amedrontados e trazendo medo no coração das pessoas. Mas o Senhor nos chamou a uma viva esperança. O Senhor nos chamou a um amor maravilhoso, alto, largo, profundo, que a gente não consegue entender. Um amor revelado na Tua vida, cruz e ressurreição. Obrigado, Senhor, porque a figueira já floresceu. O Senhor já enviou o Teu Espírito Santo aos nossos corações. E hoje o Teu templo não é aquele de Jerusalém que foi destruído. Teu templo somos nós, que somos a habitação do Teu Espírito Santo. E nós aguardamos com expectativa aquele dia em que o Senhor vai completar a obra que o Senhor já começou. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque os novos céus e nova terra já começaram, no Teu próprio corpo, ressuscitado e glorificado. E em breve, aquilo que aconteceu com o Senhor na sua ressurreição e glorificação, o Senhor vai fazer com a igreja, e o Senhor vai renovar toda a Tua criação para a Tua glória. Por isso, Senhor, nos leva a cada dia a alimentar a mente e o coração nessa linda e viva esperança. Não alimentamos o nosso coração em ilusões, não alimentamos o nosso coração em pensamento positivo, mas alimentamos o nosso coração na verdade da Tua palavra, na verdade daquilo que o Senhor tem feito durante a história, nos sinais que o Senhor tem anunciado e nos sinais que o Senhor tem cumprido. Nos alegramos na Tua presença e por isso te agradecemos, te louvamos. E te pedimos, tem compaixão de nós, para que possamos viver a cada dia com fé, com esperança e andando após o Senhor e seguindo os Teus passos, amando, perdoando e sendo uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor, para a Tua glória e em nome de Jesus. Recebam a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, viveu por nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação e em breve vai voltar. Que o amor de Deus, nosso Pai amado, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Não tenham medo, vão em paz e vivam a vida de amor e de esperança para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ótimo domingo.